Bom, primeiro, boa tarde Ricardo, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero começar agradecendo o convite do Instituto Unibanco, do INSPER, para falar de um tema que para mim é muito importante, né, que é o ensino e a aprendizagem e a gestão, né, desse processo por parte dos gestores das escolas e dos sistemas de ensino. Eu sou pedagoga, e trabalhei como professora tanto na rede estadual, a rede municipal de Diadema, como na rede municipal de São Paulo. E mesmo durante meu mestrado, meu doutorado, eu sempre continuei trabalhando na formação continuada de professores, de gestores escolares, principalmente coordenadores pedagógicos, né? E hoje, na Faculdade de Educação da Diego Portales e antes aqui no Brasil, na USP, formei e formo os futuros professores do sistema escolar. Então, para mim, é uma alegria estar aqui e parabenizo, celebro, né, que esse seja um dos temas prioritários da agenda, tanto do Instituto Unibanco como do INSPER, né, e das pessoas que aqui nos acompanham, que valorizam essa agenda. Em especial o espaço, né, que me foi entregue, alguém com essas características de ser da escola, né, e como disse o PB na reunião que a gente teve, onde está o PB? Que eu podia falar o que eu quisesse. Ele não me conhece, Ricardo. Se fosse o Ricardo, ele não falaria isso. Mas, enfim, claramente ele sabia, né, qual é o meu viés aqui nesse debate sobre instrumentos de avaliação e monitoramento da gestão educacional, assim, tão desavisado ele não é, e que era uma visão, um viés pedagógico, instrucional, da sala de aula, e é o olhar para esse espaço, né, por pessoas que estão aqui hoje, que no geral buscam melhorar os resultados da educação, que me anima. Porque eu acho que permite o encontro de visões, de perspectivas, de métodos, que é muito saudável para avançar o debate, que precisa, né? Então eu queria começar a minha apresentação, eu tenho bem pouco PPT, tá? Não é que depois eu vou sair correndo e pular as lâminas, né? Que tem gente que fica naquela primeira ali sempre. Eu queria começar analisando e também reconhecendo um caminho que foi percorrido, né, na política educacional brasileira para entender o significado que o tema da gestão educacional, e em específico, né, o foco que eu quero trazer, que é a gestão pedagógica, tem, né, na agenda atual. A preocupação ou mesmo a priorização dessa temática surge, né, uma vez que a gente percorreu o caminho buscando outras alternativas para solucionar o problema da qualidade da educação. Em primeiro lugar, eu queria destacar a ideia da medição da qualidade da educação por meio do resultado final, né, que no nosso caso é a Prova Brasil. E também como essa medida e o debate sobre ela evoluiu. Por exemplo, o IDEB, que utiliza, né, uma ponderação da nota com a aprovação, né, evitando, por exemplo, incentivos perversos do sistema, né, então era um instrumento de gestão, obviamente. As decisões, por exemplo, sobre a matriz da habilidade da Prova Brasil foi sofisticada na medida que a gente aprova a Base Nacional Comum, certo? Porque não só ela permitiu um debate que não houve no caso da matriz e um consenso, de alguma maneira, sobre o que queremos que todos aprendam e saibam, mas também entregou legitimidade e entregou transparência para o processo de avaliação, né, para essa medida, que é a medida do resultado. Porque agora, de alguma maneira, eu sei de onde saiu aquilo que eu estou avaliando na matriz da prova. E esse parâmetro foi legitimado de maneira coletiva, de maneira pública, de maneira transparente. Ele é público, ele é transparente. O conjunto de outras políticas, programas, propostas, por exemplo, que derivam dessa capacidade de saber onde está funcionando e onde não está funcionando, né, por meio do resultado, foram muitas e a ideia não é descrever todas aqui. Mas eu queria destacar uma delas, né, pela lógica subjacente dessa política e a diferença com essa discussão que a gente está fazendo hoje.
Por exemplo, o pagamento de bônus para as escolas ou para os professores, para gerar melhoria no desempenho acadêmico dos alunos, né? Ela aposta na capacidade que o professor tem, ou do conjunto de professores, ou do gestor da escola, né, dessa unidade, de melhorar seu trabalho. E com isso, melhorar, fazer com que os alunos aprendam mais, né? Sem que necessariamente eu vincule essa melhora com alguma ação pedagógica que eu sei que falta naquela escola, né? Então, eu não sei o que falta, eu sei que falta. E eu acredito que um incentivo monetário vai transformar uma capacidade que está lá, mas que as pessoas não estão usando, para melhorar o ensino. A gente já sabe, né, que o impacto de uma política como essa, que tem essa lógica, né, subjacente, ele é limitado e, obviamente, vai sempre ter um teto na medida da capacidade que os professores têm de uma determinada escola para seguir melhorando, ainda que por alguma preguiça eles não tenham querido trabalhar, né, e o dinheiro faz eles se mexerem um pouquinho. Porque essa política não é capaz de dizer o que os professores não estão fazendo bem em termos na sua capacidade de ensinar, como diria, plagiando aqui meu professor e amigo Chico Soares, ensinar todos e cada um. Certo, Chico? Essa frase é tua. Eu tinha ela aqui, não falei só porque você veio, não. Ia falar, citar teu nome. Bom, no caso específico do Brasil, eu acho que essa ideia é ainda mais grave, porque a gente não tem nenhuma evidência, muito pelo contrário, de que o conjunto dos nossos professores e profissionais da educação são capazes de melhorar aquilo que eles fazem na sala de aula, né? E que um incentivo monetário ou de qualquer outro tipo vai despertar essa capacidade, né? Eu acho que claramente a gente precisa de um esforço de qualificação profundo, né, na nossa força de trabalho docente, mas a gente não sabe nem muito bem como, nem que, né? Então, quando a gente pensa as políticas de educação integral, a inclusão das habilidades socioemocionais, aumento de recursos, gestão mais eficiente, melhor uso do tempo dos gestores, gestão mais participativa, por exemplo, assim como outras políticas que a gente veio desenvolvendo nas últimas décadas, elas apoiaram a melhoria da educação, né? Não dá para negar que elas não tiveram um efeito. No entanto, quase todas elas, se não todas elas, tangenciam o que eu chamo do núcleo da qualidade da educação, que é o que a gente vai, de alguma maneira, conversar hoje, né? Que é a sala de aula. E essa caixa preta, né, que a gente chama de caixa preta, ela precisa ser desvendada. Se queremos não só tirar a cabeça para fora da água, mas realmente tirar o corpo todo, chegar na praia e ganhar, como é que chama? Aquele que faz triatleta? Triatlon, isso, eu sou super esportiva, né? A gente precisa de chegar na caixa preta, né? E eu acredito que meu papel aqui é poder contribuir com essa discussão e por isso que eu estou bastante contente. Bom, vamos lá. Depois dessa introdução gigante, né, eu queria entrar no tema da gestão educacional, né, e da parte que me cabe aqui. Uma das maneiras de avaliar e de monitorar um fenômeno, em especial fenômenos complexos, né, como são os fenômenos educacionais, a gente inicia esse processo, uma das formas, não é a única, definindo o que a gente entende, por exemplo, como boa gestão educacional, no caso aqui que a gente está discutindo isso. E quais são as práticas associadas a essa boa gestão que configuram esse fenômeno, a qualidade desse fenômeno, né? Então, por exemplo, um gestor que se reúne com os professores, por exemplo, é um melhor gestor do que aquele que não faz isso? Ele precisa fazer isso quantas vezes para ele ser considerado um bom gestor? Qual o formato adequado desse encontro? Qual o tema que tem que ser conversado nesse encontro para eu estabelecer que isso é um fator, né, que agrega a qualidade da gestão? Enfim, a ideia, né, que um marco ou um conjunto de parâmetros, né, a ideia que tem quando a gente pensa na definição de parâmetros por meio de um marco, é que eles ajudam, né, na tarefa de fazer essa definição.
Obviamente que as dimensões, né, vocês estão vendo, isso aqui é um exemplo do marco da boa gestão chileno, as dimensões, as práticas e os parâmetros que estão presentes num marco como esse, né, eles não podem ser arbitrários, não é um negócio que as pessoas inventam, né? Eles devem ter uma base em evidência, obviamente. E eu sei que a definição do que é uma boa evidência para a gente adotar numa política, ela é um debate gigante, principalmente nas ciências sociais, né? E eu não tenho dúvida que isso vai ser parte da conversa desse seminário. Esse é o esquema do marco chileno, como eu já falei. Ele é dividido em 5 dimensões, como vocês estão vendo aí, e em volta dele eles mostram as habilidades, quer dizer, ele tem uma lista, traz uma lista de habilidades, princípios e conhecimentos profissionais que tem que existir para colocar em prática as habilidades de cada uma das dimensões. Eu sei que o IU, mais outras organizações, né, até com a ajuda do Centro de Liderança lá da Universidade de Eco Portales, fez algo similar, né, para o contexto brasileiro. O que eu acho interessante, eu não vou entrar aqui, dá para tirar esse é que uma das coisas para as quais serve um marco como esse é para orientar os processos de recrutamento, seleção e avaliação, que é um pouco que a gente está falando aqui, da gestão dos diretores de escola ou dos gestores escolares, no caso aqui, os diretivos escolares do Chile. Mas ele tem outras funções que eu acho que entrega para esse tipo de política, né, uma política como a elaboração de marcos, outras funções que ajudam no processo de melhoria, que vai além da avaliação, que é a expectativa que você estabelece, uma linguagem comum, a identificação dos líderes efetivos, guiar toda a formação inicial e continuada desse grupo de pessoas. Né, que muitas vezes outras formas de pensar a avaliação e monitoramento da gestão só entrega a avaliação, o resultado dessa avaliação. Né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Mas eu vou focar minha fala em uma das dimensões, né, que, como eu destaquei aqui, é onde, como eu falei, né, onde reside, para mim, o meu maior interesse, mas onde também está o maior nó aqui, quando a gente pensa como que eu vou medir cada uma dessas coisas, o tema da gestão pedagógica, né? A gestão da aprendizagem, ou como está descrito no marco chileno, a capacidade de liderar e monitorar os processos de ensino e aprendizagem no nível da escola. Né? E o marco também que eles estão desenvolvendo para líderes que eles chamam intermediários, que estão nas secretarias de educação, seria essa capacidade no nível de uma rede, né? Bom, o marco também associa cada uma das dimensões a práticas gerais que estariam associadas àquela capacidade de fazer a liderança do processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu monitoro a implementação, se eu acompanho do currículo, de alguma maneira eu estou fazendo uma boa gestão pedagógica. Pensa que o marco chama marco para a boa gestão. Ele define o que é uma boa gestão no próprio marco, né? Mas como vocês podem ver, para que cada uma delas funcione, se vocês olharem um pouquinho para elas e tenham sentido, a pessoa que está realizando essa gestão pedagógica, ela tem que ter um conhecimento profundo, né, do núcleo do ensino. Ou seja, a qualidade daquilo que está acontecendo na sala de aula. Além, juntamente com a habilidade de saber como que eu apoio alguém que está aprendendo ou que não está fazendo bem a fazer aquilo que eu sei que é bom, melhor. Né? Então, são duas habilidades fundamentais dessa gestão da aprendizagem. Então, para eu acompanhar, avaliar, como gestor, para eu acompanhar, avaliar e retroalimentar sistematicamente as práticas de ensino e as avaliações dos professores, que é uma das tarefas, né, que eu deveria fazer como gestor, eu não só necessito ter uma rotina de quantas vezes eu me reúno, que no geral é o tipo de informação que a gente tem,
ou quantas vezes eu observo uma aula. Eu preciso entender sobre a caixa preta, para que aquela observação, né, ou aquilo que eu faço, tenha sentido. Bom, e a gente tem literatura, pesquisa, conhecimento produzido nessa área, né? Esse daí é o que foi cunhado pelo Richard Elmore, professor de Harvard, que faleceu há uns 2 anos atrás, se não me engano. O que ele tenta fazer, né, que a gente chama de núcleo do ensino, que ele chama de instructional core, é compreender e descrever aquilo que acontece na sala de aula. Mais especificamente, ele está interessado na interação entre o aluno, o professor, os alunos, né? Tem gente que já tem uma derivada aqui desse instructional core, em que você tem os alunos interagindo entre eles também, mas você pode dizer que está implícito ali onde está dizendo aluno. E o conteúdo que se materializa naquilo que o aluno está fazendo. Quer dizer, qualquer coisa que eu observe fora do what students are actually doing é uma aproximação que não é a realidade. A realidade é não o planejamento do professor, que já seria um avanço, né? Que a gente não consegue nem chegar nesse artefato, né? Mas imaginando que você consiga se aproximar de algumas das medidas que estão em volta do instructional core, eu preciso observar o que os alunos estão realmente fazendo, que passa pela tarefa, atividade, conteúdo, mas passa pela maneira que o professor trabalha, ensina, interage com esse conteúdo, né? Agora, eu sei que é complicado, gente, mas o que diz o Elmore? Vou falar em inglês que eu não traduzi, posso engasgar aqui, tá? You don't change performance without changing the instructional core. The relationship of the teacher and the student in the presence of content must be at the center and efforts to improve performance. Tudo bem, ele é taxativo, né? Ele trabalha com isso, que nem eu. Vou falar a mesma coisa. Agora, como que eu faço uma gestão pedagógica que melhore, né, esse núcleo, que melhore o instructional core? Como eu avalio a gestão pedagógica buscando observar os elementos ou os processos que fazem com que essa gestão seja eficaz? Isso é, que essa gestão seja capaz de melhorar os processos de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula para melhorar os ganhos de aprendizagem, né? Mas, entenda, eu parto do núcleo. Então, se eu não parto do núcleo, eu vou estar sempre na periferia, né? Eu vou estar sempre tangenciando a materialização, né, da qualidade. Agora, se eu não tenho uma definição e uma medida para avaliar a qualidade desse núcleo, como eu vou avaliar e como eu vou monitorar, né, o processo de gestão pedagógica e da gestão da aprendizagem? Se eu não sei o que é um conteúdo rigoroso e relevante, se eu não sei o que é um envolvimento dos estudantes, não é que eu não sei, se não tem um acordo sobre o que é isso, se isso não é um parâmetro, um critério compartilhado, a gente volta para a estaca zero, que não é ótima a minha escola, nossa, super bem. Aí você descobre depois que você faz uma medida lá que não é verdade, né? Então, a nossa capacidade de avaliar processo é muito baixa, né? Então, a gente precisa melhorar essa capacidade. Então, gente, desculpa que eu sou super autorreferente com o país onde eu moro, mas voltando aqui para o Chile. No caso chileno, de novo, né, a definição do que é um bom núcleo de ensino está definida no Marco para o Bom Ensino. Para vocês terem uma ideia, isso foi definido no ano 2003. Tem 20 anos. E hoje, né, a gente consegue ver como isso é algo que já está introjetado em todos os atores do sistema como uma linguagem comum ou como
quais são os aspectos ou as dimensões que fazem um bom professor? Como vocês veem, esse marco tem 4 dimensões, 12 parâmetros, essa é a versão de 2021. Ela incorpora um estándar de compromisso aqui de trabalho colaborativo na escola, que não tinha, e ela também junta esse marco com o marco da formação inicial e continuada. Quer dizer, a ideia de que isso não está separado da formação. E o marco não só tem os estándares, dentro do estándar você tem o indicador, e dentro do indicador você tem os níveis, se o professor está no nível básico, intermediário e avançado. Então, claramente, eu tenho um critério do que eu considero um bom núcleo de ensino, um bom ensino. Então, eu não pesquiso medida ou avaliação da gestão pedagógica, né? Eu trabalho com formação de professores, eu interajo na prática com esses instrumentos da política, com a própria avaliação, né, do fazer pedagógico. Portanto, eu não tenho uma resposta exata para a pergunta, né, que o PB me fez, que é como avaliar e monitorar a gestão educacional, dentro dela a gestão pedagógica nos diferentes níveis, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando nisso, vocês vão apresentar e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas aí eu falei, PB, o que eu faço então, né? Se eu não sei. Falei, incomoda um pouquinho. Aí eu falei, então tá, eu vou ser a mosca. Eu vou ser a mosca na sopa, tentando ampliar um pouco. Tá feia a fotinho, tá meio nojenta, né? Tá. Sopa de abóbora. Acho que é de tomate essa. Eu tentei trazer alguns elementos para ajudar a pensar um pouco. Ele falou que podia inspirar também, etc. Né? A compreensão desse fenômeno. Bom, primeiro, é importante pensar a avaliação da gestão educacional, e em específico a gestão pedagógica, para além, né, da utilização de dados, de provas padronizadas ou instrumentos associados a essas provas padronizadas, né? Porque, no fundo, muitas vezes, esse instrumento ele é muito bom em fazer o diagnóstico do problema, né? No entanto, ele não pode ser o nosso único dado, né, ou instrumento de coleta de dado para pensar a avaliação da gestão educacional, por mais que ele tenha nos instrumentos informação sobre isso, né? Pois ele nos leva a definir e pensar a qualidade do processo de maneira limitada. Veja, de novo, assim como a matriz da Prova Brasil não partiu, num primeiro momento, de um currículo compartilhado, senão da compreensão daqueles que naquele momento sentaram para fazer aquilo, o questionário da Prova Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, o que está lá dentro, ninguém sabe de onde veio. Talvez o Chico ajude a gente aí a saber. Né? Não estou dizendo que é ruim ou bom. Né? A diferença de um modelo em que você define os parâmetros e aí você pensa como que eu vou medir, você fazer o contrário, você corre o risco de achar que você está vendo, né, aquela que está procurando a chave só porque está embaixo do poste, da luz, e não... Essa. E também porque ele mede apenas uma parte do que se ensina, do que se aprende, que isso também a gente escuta muito a crítica sobre essa prova, né? Também porque a qualidade do que a gente está medindo, estou falando dos itens dessa prova, não necessariamente do questionário, ainda, né, hoje é menos transparente, mas muitas vezes ele pode ser pouco transparente e pouco relevante para o processo de gestão da aprendizagem. Até porque ele também não está em todos os níveis, né? A gente não tem informação nível por nível, a gente tem no final da série. Mas se existe limitação com relação a esse tipo de instrumento para o próprio resultado de aprendizagem, por essas questões que eu falei, qualidade do item e medir uma parte do currículo,
A limitação, né, no meu ponto de vista, é infinitamente maior no nível dos processos, no nível dos fatores, né, associados ao desempenho acadêmico, né? E ele fica mais fraco na medida que eu me aproximo do núcleo do ensino. Por quê? Porque o núcleo do ensino é difícil de medir, a gente tem menos acordo, então eu estou me afastando daquilo que é o que gera a melhoria, segundo, né, uma visão de melhoria educacional existente, óbvio, na literatura, né? É muito difícil captar esse fenômeno, né, o fenômeno que aparece naquele instructional core. Muito difícil captar num questionário respondido pelo próprio diretor, pelo próprio professor, sobre o que ele supostamente faz ou sobre o que ele supostamente sabe, sobre coisas que a gente nunca conversou, estabeleceu um critério sobre elas, né? Então, as camadas de complexidade são muitas, né, no uso dessa informação, que me faz acreditar que ela é muito limitada. Então, a gente conversou também sobre isso com o PB, né? O Chile buscou, né, por meio do modelo de reforma, que é uma reforma baseada em parâmetros, né, o Standards-Based Reform, né, trabalhar os estándares e, a partir deles, todo o monitoramento e toda a avaliação do sistema, seja da formação do professor, da qualidade do professor, da qualidade da gestão e da qualidade da escola. Então, para cada uma dessas coisas, tem um marco ou algo muito parecido com isso que eu falei. É complexo, né? A gente já conversou sobre isso, eu já conversei sobre isso com várias coisas. Porque eu só consigo saber, né, ou avaliar aquilo que eu estou chamando de qualidade, se eu sou capaz de mostrar ou de enxergar, né, ou se eu sou capaz de ver os professores colocando em prática determinadas ações que eu coloquei no marco como ações que geram qualidade. Então, você imagina a complexidade disso, né? Então, um professor que faz tal coisa, ou que é capaz de fazer tal tipo de pergunta, ele é um bom professor e eu tenho que fazer a minha gestão para fazer com que outros professores cheguem e eu tenho que observar tanto o professor como o gestor, né? Então, um bom plano de aula, uma avaliação de aprendizagem bem desenhada, que responde ao objetivo do ensino, uma retroalimentação ao aluno sobre esta avaliação, né, é capaz de mostrar, né, a capacidade de dar retroalimentação ao aluno sobre o erro que o aluno fez numa determinada questão da prova, né, a observação da aula por parte de um diretor, o tipo de atividade que os alunos estão realizando na aula, né, olhando esse artefato, a maneira como o docente interage com a resposta do aluno ali na aula são determinantes ou fatores que determinam a boa docência e, portanto, a qualidade do ensino, né? Agora, uma das limitações dessa maneira de pensar a avaliação e o monitoramento da gestão e da docência, né, é a complexidade. Eu preciso analisar um conjunto de fatores, um conjunto de processos para poder responder se aquela gestão ou aquele ensino é de qualidade, né? Não existe uma coisa que determina. Portanto, tem um desafio que tem a ver com a medida, né? Seja no desenho dessa medida, seja na confiabilidade da medida também, porque como que eu qualifico, determino, né, observo algo complexo como capacidade de um professor fazer pergunta. E como eu calibro para que isso não seja uma medida não confiável, né? Claramente não é trivial. Um outro desafio é que é muito difícil nesse modelo você isolar cada uma dos fatores ou das variáveis ou dos processos que estão incidindo naquilo que você está chamando de boa aula, de boa gestão, né? Então, é um modelo que também é muito questionado porque
a evidência sobre o impacto que um processo estabelecido como bom tem na aprendizagem não necessariamente está validado numa pesquisa de avaliação de impacto, Golden Standard. Em parte, sim, há evidências, não necessariamente o mesmo tipo de evidência que todas as áreas que trabalham com educação aceitam, mas tem muito de conhecimento profissional envolvido, né? Então, não é uma conversa muito fácil. Eu queria terminar dizendo que eu acho que sim tem um consenso que, de alguma maneira, justifica, né, a gente fazer esse esforço de fazer esse debate, né, e trazer essa complexidade para a mesa, né? Aí eu vou mostrar e eu vou tirar a mosca da sopa. A próxima. Aí, pronto. Tá. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter diálogo, muito diálogo, entre os que medem, entendem de avaliação, entendem de medida, entendem de como saber ou avaliar se alguma coisa tem impacto ou não, e as pessoas que entendem dos processos pedagógicos. E as pessoas que entendem de gestão escolar, né? Porque são processos extremamente sofisticados. Se fossem simples, não precisava. Mas como é sofisticado, precisa, né? Porque também entre esses dois públicos, ou dois atores, né, que estão conversando sobre como eu avalio a gestão educacional, eu preciso criar uma linguagem comum também. Não é só uma linguagem comum do mundo acadêmico e uma linguagem comum do mundo da pesquisa. Eu preciso de uma linguagem comum entre esses atores, tá? Segundo, os dois saberes precisam ser valorizados da mesma forma. E, no geral, não é assim, né? E acho que, se não for assim, não vai ter aprendizagem de parte a parte, né? E aí eu faço, sim, uma autocrítica, meu campo, eu sou de faculdade de educação, trabalhei aqui não no INSPER, né? Aqui no Brasil. Infelizmente, aqui não, porque não tem uma faculdade de educação. Sobre a dificuldade, né, que esse campo tem de participar desse debate, né? Na verdade, eu diria que ele está ausente do debate. Porque quando você transforma a conversa num debate extremamente, ou exclusivamente ideológico, não, eu não converso contra, não converso sobre isso, quer dizer, você está se retirando da conversa, né? E a conversa está perdendo interlocutores importantes, né? Na minha opinião. Então, quer dizer, se existe um espaço de produção de conhecimento sobre o núcleo do ensino, sobre ensino e aprendizagem, sobre como ensinar a ensinar, deveria estar nas faculdades de educação, né? Então, esse conhecimento teria que fazer parte dessa conversa. A gente observa pouca incidência desse tipo de pesquisa nas faculdades de educação e também pouca participação daqueles poucos que fazem nesse debate. É quase como se eles estivessem isolados, porque eles existem, né? Mas também eu faço crítica das pessoas que buscam avaliar, entender o processo pedagógico, julgar, porque quando eu avalio eu estou fazendo um julgamento sobre aquele objeto, né, que eu estou avaliando, sem um conhecimento teórico e prático, e esses dois conhecimentos são importantes, sobre o tema, que despreza muitas vezes aqueles que têm o conhecimento teórico-prático, ou somente prático, porque o perfil, né, o tipo de contribuição que essas pessoas trazem é a contribuição da complexidade, ou como a gente gosta de falar, problematização. Não, isso aí é muito não sei o quê. Então, essa pessoa acaba enchendo tanto a paciência que ela não é mais convidada, né? Não é meu caso, né, PB? Eu estou aqui ainda participando. Porque elas têm uma capacidade de dizer, não, relativize isso aí que você está falando, porque não é bem assim, né? Porque eu conheço o processo, ainda que eu não fiz uma avaliação de impacto experimental, etc., né? E eu não estou dizendo que é só ficar com essa anecdotal evidence, né? Dado que eu estou falando aqui muito mais na presença do grupo 2, e não do primeiro, né? Eles nem me convidam, então aqui pelo menos às vezes deixa eu vir, né? Minha sugestão seria uma proximidade
com a pedagogia. E aqui eu estou chamando de pedagogia a ciência do ensino e da aprendizagem. Não estou falando do curso de pedagogia, né? Como a gente usa na literatura mesmo internacional. Buscar relacionar-se com pesquisadores do campo das didáticas, das metodologias de ensino, practitioners, né, as pessoas que estão no mundo da prática, tanto no nível da escola como no nível do sistema, mas não só ir lá aplicar as coisas neles e dizer o que eles têm que fazer, né? Incorporar esse grupo de pessoas, esse saber no desenho de uma pesquisa, no desenho de um instrumento, né, na análise do resultado, porque eles trazem, eles vão agregar, não tem a menor dúvida, porque eu observo isso onde eu moro e a gente enxerga isso também fora do Brasil e fora do Chile. Eles agregam qualidade nos instrumentos, nas medidas e na análise. Segunda dica, aproximar-se de faculdades de educação internacionais, se é difícil, nacional, mas o campo da educação e não somente o campo dos pares que fazem algo similar ao que se faz aqui, esse campo, num outro país. Porque provavelmente essa pessoa tem esse diálogo e a gente não tem. Então, buscar interlocução com faculdade de educação e também com acadêmicos que estão no Brasil e que estão fazendo esse trabalho. E validá-los, né? Eu acho que isso também é importante. Porque se a gente não for capaz de entender, né, a profundidade, as profundezas, o âmago dessa caixa preta, né, que é onde a qualidade da educação se materializa, né, na escola, e como que eu potencializo isso por meio da gestão, e como eu monitoro o resultado, como eu avalio, como eu consigo ver se eu estou avançando ou não, a gente não vai ser capaz de chegar onde a gente quer chegar no tempo que a gente quer chegar, né? Eu sei que não é fácil, é muito mais fácil falar do que fazer, mas eu insisto que iniciar esse processo é fundamental, por isso eu agradeço mais uma vez o convite e é isso, contem comigo no que precisar. Muito obrigada. Boa tarde para todas, para todos. Eu tinha os comentários aqui que eu acabei de mudar, né? Porque a Paula seguiu numa direção, vou voltar. Não, mas é só para provocar aqui. Primeiro, eu acho que é muito importante, talvez, pelo teu encerramento, um conjunto relevante de pessoas que está aqui, tá? E do que a gente está tentando fazer no Instituto Unibanco, né, no INSPER, com as redes de ensino parceiras, que me parece explicitamente essa aproximação de mundos que você está trazendo. Isso não está acontecendo só, isso é uma intencionalidade, não é porque aconteceu, né? E é evidente que tem uma disciplina por trás disso, não pedagógica, mas atitudinal, muito importante, porque aproximar mundos implica se abrir para a escuta e para a capacidade de interagir com essa agenda que você está, evidentemente, corretamente chamando de complexa, tá? Acho que tem algumas limitações fortes na realidade brasileira, talvez não no mundo. Quer dizer, a primeira é que o debate sobre o complexo, às vezes, se transforma numa discussão sobre complicado, tá? Ou seja, em vez de se referenciar em procedimentos analíticos e científicos estruturados para endereçar o objeto, sabe? Se conta um montão de história que demora para você saber do que você está falando. Tá? Então, acho que isso é uma questão importante da disciplina analítica para poder dar conta disso. Então, que a gente tinha que conversar. Agora, evidentemente, sabendo que isso é fundamental. Ou seja, não dá para pensar nesse objeto aqui métricas sem pensar os processos pedagógicos, com especialistas de processos pedagógicos, com especialistas de gestão, né? Sabendo que isso é uma interação entre praticantes, né, practitioners, como você está dizendo, entre pesquisadores, né, e, ao mesmo tempo, entre desenhadores de solução. Ou seja, não necessariamente essas funções estão no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente tem que avançar mesmo para
para fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto que para nós, no Brasil, acho que esse que é estratégico. Ou seja, eu não sei nem se é ideológico, mas pode até também ser, mas esse ensimesmamento das áreas, tá certo? Gera algo contraproducente. Tá? E a princípio pode ser por princípio, eu recuso a métrica, cadê o Chico, que já me perdi? Chico está lá. Imagina, recusar o Chico medindo as coisas, tá certo? É um absurdo total, mas estou falando, a gente precisa fazer isso. Estou só para, não só concordando contigo, mas é o seguinte, acho que hoje nós estamos melhores nessa direção do que há 5 anos atrás. Tá? Existe uma ambiência. Parte disso talvez seja um efeito correlacionado, porque a própria visão de gestão tem se transformado. E acho que essa mudança de gestão tem acontecido ao longo de uma década. Há 15 anos atrás não estava assim, tá? No campo da educação. Né? Gestão do sistema e gestão da escola. Tá? Ou seja, um avanço em direção a buscar algum hibridismo entre os fundamentos que são muito caros ao Brasil da gestão democrática, mas que supere a ideia do assembleísmo da gestão democrática e caminhe para uma ideia de participação junto com a gestão orientada para o desenvolvimento pleno dos estudantes. Acho que houve uma mudança de perfil em vários níveis, nas esferas municipais, nas esferas estaduais. Obviamente isso é heterogêneo, mas acho que essa ambiência em que há uma efetividade da gestão acolhe melhor essa ideia de aproximação desses mundos e capacidade de produzir métricas, dizer, com maior efetividade lá para frente, para a gente fazer. Aí, o ponto seguinte, acho que aí eu queria te provocar e talvez ouvir o seguinte, a gente avançou, acho que eu estava conversando antes, né, Antônio, a gente está 2 passos antes do jogo chileno, vamos dizer assim, do ponto de vista do marco, né? Já fizemos o marco de diretores e tal, não chegamos no marco do coordenador pedagógico, que seria mesmo da prática de ensino-aprendizagem, né? O Chile já está uns passos à frente no jogo, a gente está alguns passos atrás, mas digamos, espero, em rota, digamos assim, tá? O país em rota, a gente mesmo no Instituto fez um marco que aí já fez esse avanço e tudo, mas está caminhando nessa direção. Agora, o que talvez seja mais difícil, e aí é uma provocação talvez até para as outras mesas, é que mesmo os instrumentos de métrica, se eles se absolutizam em identificar para um rol qualquer de competências o quanto estamos próximos ou distantes delas, tá certo? O que é muito importante em si, tá? Mas talvez a gente use pouco esses instrumentos para incidir sobre as próprias práticas. Tá? Então tem uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte, ao criar condições de metrificar de forma consistente, que evidentemente eu vou ter que definir quais são as competências, quais são as habilidades, quais são os parâmetros das práticas que eu estou querendo colocar. O exercício de fazer com que a gente seja capaz de aferir qualidades dos sistemas, tá? E portanto para fazer isso eu preciso produzir interação com os atores, tá? Ele em si poderia estar sendo útil para a própria incidência nas práticas. Tá? E acho que a gente não repertoria isso nas coisas. Eu estou só falando assim, além da aproximação dos mundos para entender o complexo e bolar um bom instrumento, tá? Os atores que são praticantes dos instrumentos, os atores que são praticantes dos processos de ensino-aprendizagem, não veem virtude na interação entre os instrumentos e a mudança das práticas. Tá? Se enclausuram na coisa assim, eu estou só fazendo um diagnóstico ou estou só sendo submetido a um processo de diagnóstico. E, em geral, quando a gente está vendo outras... É a mesma coisa de uma boa devolutiva pedagógica depois de aplicar qualquer que seja avaliação externa. Esses instrumentos, eles, às vezes, não são muito utilizados para os feedbacks da gente mudar essa prática. Então, estou só tentando aqui te provocar e provocar para frente, porque parte da discussão aqui hoje é avanço do ponto de vista metodológico. Aí você está dando um marcador fundamental. Alerta. Pô, não vamos avançar sem aproximar esses mundos. Você sabe que cada vez que a gente aproxima que a gente avança sem aproximar esse mundo, a gente antecipa um interdito ali na frente. Você sabe que vai ter a resistência do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo C, e a gente não vai. Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. Sobretudo para a ideia que você está ali implícita por trás, né? A ideia não me lembro que a expressão que você usou, mas do melhoramento, do avanço contínuo, de um processo que só se dá por tentativa e erro.
Então, isso é uma coisa assim, vamos desenhar melhor isso, vamos captar. Para isso, vamos fazer melhor um marco, para fazer melhor um marco, vamos fazer a melhor estrutura de práticas, depois de estrutura de práticas, quais são as competências e tal. Agora, e quais são as atribuições, né? Quais são as funções. Agora, o que a gente não sabe para fazer isso? A gente sabe pouco sobre o que funciona. Tá certo? Não, mas em teoria, o que existe nos marcos no mundo hoje deveria ser o que funciona. Isso, senão a gente está todo a gente mundo diz errado, que né? sim, né? Não, então, mas isso. é isso. É uma, porque você pode decidir ficar medindo coisa por coisa eternamente e só incluir coisa que você consegue medir, porque tem coisa que você não vai conseguir, ou assumir que existe um conhecimento prático acumulado, que é parte do conhecimento que deve estar dentro de um marco. Não, mas eu não isso estou dizendo que partida. É só não, isso. Não, tem a menor dúvida. Desculpa, me disseram que eu podia tirar, estou respirando aqui melhor. É enorme. Tá bom? Perdão. Você já fez teste, a gente está tudo aqui liberado. Não, isso é o que faz o marco. Eu estou só falando o passo seguinte, porque eu estou menos... Não, mas o marco diz o que você tem que fazer. O marco, veja, deixa eu só... Isso, o marco que a gente está usando é esse, tá? Então, O marco ele diz, diz. ele parametriza, diz quais são as práticas que a gente está esperando, e você está com uma rubrica qualquer dizendo quanto é que você está perto ou não distante Não, desse em processo. teoria, se você mede bem, define bem o que é uma prática, né, efetiva, definida no seu marco. Tem uma boa rubrica e uma boa observação, uma boa forma de medir, você deveria esperar o resultado. Isso. É isso. O ponto que eu estou te falando é o seguinte. É uma assumption. Essa é a hipótese. O que eu estou te dizendo é que talvez a gente precise, não concordo, só queria te provocar para dizer o seguinte, é que para fazer o avanço em direção a essas aproximações todas, o que me parece, e os usos que se dão disso, para a gente poder, inclusive, qualificar melhor essas práticas e ir nesse contínuo de evolução. É meio... Você usou uma palavra ali que é uma palavra ruim, às vezes, quando se usa a ideia de avaliação, que é para julgamento. Não, mas né? Não sei. Não quer dizer que você vai fazer nada com a pessoa, mas você está... Isso, mas não necessariamente. Isso que eu estou te falando assim, uma boa avaliação poderia ser capaz de ressignificar não só um instrumento, mas a prática que é necessária. Essa que é o objetivo. Sim, tudo bem. Tá mas ela julga se você precisa, inclusive, mudar o instrumento, né? Porque nesse senão, sentido. se ela só avaliar a mesma coisa, provavelmente a gente fica estagnado e não vai na direção do avanço contínuo. Né? Desse que você está provocando. Estou só dizendo que, para a gente aqui, quanto mais a gente beber lá na experiência do Chile, quanto mais a gente levar a sério esse teu ponto da aproximação, a minha única questão é o seguinte, o desconforto se instalará. Mas sempre instala. E aí, é parte da mudança. os avaliadores vão ver que legal, eu já avaliei o negócio, aquilo que eu já avaliei que dá certo, já foi, tá certo? A questão é o seguinte, o que eu tenho que viabilizar para mudanças de práticas? Esse marco tem que ser orgânico, né? Esse marco tem que ser orgânico. O primeiro que eu acho, quando você fala que aqui é complicado versus complexo, né? Quando eu uso a palavra complexa, né, que um marco é complexo, é que você está falando assim, você está tentando de maneira exaustiva abarcar o fenômeno. Então você fala assim, olha, a gestão, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer recurso humano, aí tem recurso financeiro administrativo, tem comunidade, tem gestão pedagógica, tem desenvolvimento da equipe. Bom, mas o que é cada um? Aí você começa. É complexo. Isso. Dizer assim, o problema é que o complicado é assim, não dá, é complicado. Aí você parou. Não, mas aí tem que buscar a pessoa que pelo menos está disposta a te ouvir explicar a complexidade. Isso. E tem, né? Tem. Por isso, acho que tem. Mas também tem que ter uma boa vontade de procurar e de escutar. Mas eu acho que isso já está acontecendo, já está superado na realidade do Brasil. Não está superado, Ricardo, mas tudo bem, está acontecendo. Está acontecendo. A cada vez mais você está vendo praticantes no mundo da educação que são esses interlocutores. E a gente está conseguindo fazer isso. Acontece que eu diria para você... Assim, como é que você discutir numa questão de logística? Como é que você decompõe um problema de logística para fazer esse processo? Tem uma questão analítica e tem a questão do praticante, que a gente tem que aproximar disso, de quem está na secretaria, de quem está... E aí tem... O que talvez você esteja mais otimismo que eu, é que a academia que está pensando nisso. Não, mas é que se você pensa em academia como média, não. Isso. Eu estou dizendo, você tem que buscar pessoas individualmente tá bom. Então... que estão, sim, na academia, né? Faculdades de educação internacionais, não faculdade de política pública, não tem nada contra. Vocês têm, claro, uma pessoa que está numa faculdade de economia, ela tem que se relacionar com as pessoas do
seus pares, né, no mundo da pesquisa e tal. Mas eu digo, para efeitos disso, né, desse instrumento de gestão, para ter um impacto na política pública, é mais importante a interlocução com esse outro ator que está fazendo essa conversa. Esse é o primeiro. O Alex aqui, a fera que vai vir, ela não pôde vir, né? Não, exatamente. Ela está à distância. A segunda... A Unirio, a FRJ, está cheio de gente hoje. A segunda coisa. Para que eu convido e o que eu faço com a informação que essa pessoa traz? Né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, não é uma crítica. Estou dizendo, assim, porque é isso. Eu desenvolvo um instrumento entre pessoas que desenvolvem instrumentos, mas que nunca estiveram... Eu valido, veja, você valida. Você não chama a pessoa para... Você entende a diferença? Então, mas a gente está fazendo isso. Bom, Isso que eu estou tentando dizer. E tem que ser paritário também. Não, pode ser majoritário da pedagogia, não tem nenhum problema. Não, a questão brincando. Pode ser. Mas a você questão entendeu o meu ponto, né? Concordo. Mas estou só te falando o seguinte, a gente está fazendo isso no Brasil, obviamente isso não é hegemônico, tá? E a questão maior é como é que a gente vai fazer isso melhor, gente. Com relação ao marco, Ricardo, eu acho o seguinte, é uma cultura que ela não está presente no mundo da educação. Não está. E não estava presente no mundo da educação chilena. Eu acho que a aprendizagem, né, do Chile é dizer assim, gente, um lugar muito parecido, eles são um pouquinho mais tristes que a gente, mas enfim, um lugar bem parecido, que tinha uma cultura similar no sistema escolar, no mundo acadêmico, conseguiu incorporar uma maneira de pensar. Isso, temos que aprender isso. Então, é longo prazo essa maneira de pensar, mas passa por ter sentido. Um marco só vai ser utilizado se ele tem sentido. Então, por exemplo, se eu estabeleço um marco e eu referencio tudo nesse marco de alguma maneira, eu consigo fazer esse link, começa a ter mais sentido para os atores. Então, te dou um exemplo. Então, vocês elaboraram um marco da boa gestão. A primeira pergunta que eu faria é: quantos cursos de formação de gestores do Brasil espelham esse marco? Pergunta 1. Isso, porque senão, para que eu tenho um marco? Lógico. São duas funções, né? Óbvio. Seria bom que o país tivesse essa coisa. Quando você olha lá teu 4 eixos, 12 diretrizes e tal, isso devia ser um esforço nacional, né? Claro, foram 3 anos de conversa. Temos algumas limitações, mas mas eu acho que é isso. A gente também quer fazer tudo rápido. É verdade. O processo é longo. Um dos processos mais longos e com todos os percances que teve, foi muito exitoso, é a Base Nacional Comum. Como processo. Por quê? Porque foi exaustivo. Aí está aqui o Raf que trabalhou, viajou, assim, né, o Chico. Assim, foi um processo exaustivo que foi ganhando as pessoas no processo. E hoje, assim, não está em discussão. Aí, tem outras políticas que não aconteceu isso. Então, acho que o que aconteceu na discussão do marco e que tem que acontecer é uma discussão exaustiva, sabe? E é isso. Então, o Instituto Unibanco não financia nada de gestão que não está associado ao marco. O Instituto Unibanco conclama a todas as organizações, a todas as secretarias, a pensar tudo que ela faz em função do marco. Porque é um esforço gigantesco. Se o marco fosse nacional mesmo, sim. Não, mas gente, você acha que se fizer nacional vai mudar alguma coisa? Você entende o que eu estou dizendo? Foi um esforço gigantesco que vocês fizeram para chegar numa linguagem comum, num acordo. Isso. Então, assim, materializemos esse acordo, certo? E aí você vai descobrir que para a pessoa fazer aquela ação lá de observar o professor, ela tem que entender do núcleo do ensino. E aí as coisas vão tendo sentido. Percebe? Total. Mas é isso que eu acho que a gente... Parte do desafio daqui é como é que a gente bota gente de cabeças diferentes, de áreas diferentes, com essa mesma sintonia. Tá certo? Porque você vai ter que formar na faculdade de educação gente assim. Você vai ter que formar na faculdade de economia gente assim. Você vai ter que formar na faculdade de gestão pública gente assim. Você vai ter que, no dia a dia, tem vários aqui, gestores das redes. No dia a dia, como é que você faz isso? Eu não posso esperar. A ideia do tempo, ela tem uma probabilidade condicionada disso, né? Quanto mais eu pratico isso, mais eu acelero essa velocidade do tempo. Então eu preciso fazer com que na secretaria aquele negócio seja aplicado. Então eu acho que, por exemplo, tem coisas que se aprendeu com a Base Nacional Curricular Comum que pode ser acelerada.
Tem coisas que foram desnecessariamente lentas. Ah, não, porque também, né? Desnecessariamente lentas. Parte em função de praticar menos. O que eu acho que agora, só o lado meio cheio desse copo, acho que tem mais gestores públicos hoje sensíveis a uma agenda como essa do que você tinha há alguns anos atrás. Então a questão é como é que faz eles rodarem. Mas se você não bota as métricas, mas não adianta você medir e depois simplesmente punir o cara. Você tem que dizer como é que eu faço isso, né? Aí eu não quis aí você julgar, vai voltar... não é no sentido... Então aí, acho que... Agora, acho que a gente tem que só seguir aqui. Eu tinha uma pergunta aqui que é um desvio de caminho aqui, mas depois você veio da... Mais 5 minutos, não sei se o povo quer falar. Né? Eu acho que a gente tinha que... Alguém me mandou, eu não sei quem é que veio isso aqui. Isso veio de onde? Do chat. Eu deixo ela aqui e deixo as pessoas falarem. Aqui dialoga com a primeira parte que você falou. Existe um só caminho eficaz para ensinar algo? A qualidade do ensino é fruto de uma boa docência? Ah, não, isso sim. Segunda, sim, né? Não. Mas só para você... Veio de algum lugar. Não, uma única, e aí assim, é discutível, porque você vai... Agora, tem coisa que é óbvia, né? Assim, se você pensa tudo que o Vygotsky pesquisou sobre a importância da interação social para o aprendizado, que hoje, se você olhar, apesar de que no Brasil, né? Mas enfim, se você olhar no mundo, a teoria socioconstrutivista ela é usada como embasando a necessidade da interação entre as pessoas para produzir a aprendizagem. Então, a qualidade dessa interação importa. Como eu defino a qualidade da interação? O tipo de pergunta que o professor faz para o aluno. Isso é o único caminho. Agora, só tem um tipo de pergunta? Não. Essa pergunta depende do contexto? Sim. Depende do que está acontecendo? Sim. Depende do nível? Sim. Depende do desenvolvimento? Agora, eu preciso de um profissional que entenda tudo isso para que quando ele tem que fazer uma pergunta, ele faça uma pergunta boa, relevante, contextualizada, que gere a aprendizagem de alta ordem. Então, assim, é um caminho pero no mucho. É complexo, é complicado. Não vamos fazer o complexo será complicado. Quem quer fazer perguntas para a Paula aqui? Provocá-la aqui. Ninguém, tá todo mundo achando. Ali. Eu estava olhando de lá para cá, perdão. Eu sou o Marcelo Lema, sou subsecretário de Planejamento e Avaliação na Secretaria de Educação e Espírito Santo, de Geografia, ex-diretor de escola. Faz parte daquele grupo que eu estava falando. Eu queria só, eu acho que tem pouco, no meio termo entre a sua fala e a do Ricardo, o que a gente mais enxerga no cotidiano prático mesmo da escola, a questão da métrica, independente do que está definido pela secretaria ou de marco maior, seja nacional, uma questão é a cultura. Acho que você faz essa questão cultural, que isso leva muito tempo, porque você primeiro tem que desconstruir uma cultura para depois construir a cultura que a gente quer implementar e acredita e tem resultado. Mas lá na prática, no cotidiano da escola, a dificuldade, eu acho que são esses checkpoints que a gente precisa fazer, que vai muito na dificuldade de aplicar. Então, quando a gente pré-definir, eu acho que é a etapa depois do que a gente está pensando aqui. Eu tenho ali as métricas do que eu quero avaliar para saber quem é o meu bom gestor e fazer todo o trabalho com ele. A dificuldade de aplicar por causa da complexidade, e não da dificuldade, só da complexidade de todos os níveis. Depois é a dificuldade técnica, e aí é dentro da secretaria, outros órgãos que são descentralizados, que é de analisar esse dado, e depois é a dificuldade de usar esse dado. Então, assim, dá um exemplo do que seria vou dar um exemplo fora da gestão educacional, mas da gestão específica, mas das avaliações externas, por exemplo, que está dentro do âmbito pedagógico do a gente aplica lá o PAEBS, que seria o SAEB nosso estadual, anualmente. Então, a gente tem, na etapa da aplicação, a logística para aplicar as provas, a dinâmica para a escola se organizar dentro do tempo, o tempo que isso leva na estrutura para aplicar o currículo,
Então, assim, para eu avaliar o currículo previsto, dado e aprendido, tudo isso leva muito tempo. Tem currículo que é muito extenso, então esse é um ponto na aplicação. Na análise de dados, a gente tem, normalmente a secretaria não tem um computador para rodar os microdados do PAEPS por causa do volume de dados. Então, assim, Como que você tem para pagar para fazer o PAEPS, gente? bom, Desculpa. Não, é que é muito mais caro o PAEPS do que o computador. claro, é por isso que eu estou te falando dessa maturidade que o sistema todo, desde a escola até a rede, até a secretaria, a gente tem essa dificuldade de aplicar, então contratar, burocracia, aplicação, execução desse processo. Depois a gente tem os dados. Fazer a análise desses dados, normalmente as secretarias contam com a ajuda de parceiros para poder fazer uma análise e esperar lá para poder trabalhar. Então tem essa questão técnica, e aí ele envolve técnica de gestão de pessoas e também técnica estrutural. E depois, o uso disso, porque aí está muito no caráter formativo, que a faculdade lá das licenciaturas não usam esses dados, normalmente é uma formação já fragilizada. A gente tem que pensar a formação continuada para uso dos dados, que é o mesmo. Então, assim, eu acho que a maturidade que a gente, claro, e com uma visão muito otimista de que a gente está muito melhor do que há 5 anos atrás, mas numa perspectiva de que esse processo ele precisava ser muito mais rápido para impactar diretamente no papel do gestor, que é a aprendizagem do estudante, mas que a gente ainda está patinando nesse processo de a estrutura, depois a análise técnica e depois o uso desses dados. E aí eu estou fazendo uma analogia em relação à avaliação e monitoramento do trabalho do diretor. A dificuldade que eu tenho de construir as métricas e tal, depois a dificuldade que eu tenho para aplicar. Pegar esse resultado e fazer uma análise enquanto secretaria. E depois transformar isso em uso, isso é uma coisa que precisa, e aí eu volto nesse ponto de contato com vocês, que é uma questão cultural. Enquanto a gente não estruturar isso no ciclo contínuo, a gente vai ter dificuldade. Então, estou trazendo isso mais como uma contribuição para a gente tentar pensar como que transformar uma coisa conceitual, que é muito importante, que está baseada em evidências que a gente tem de métricas e definições, como transformar isso na prática, assim, na execução final do processo, para que a secretaria possa fazer as devidas intervenções, potencializar o processo formativo dos diretores, para que a gente possa ter resultados de aprendizagem baseados no trabalho do diretor. Assim, não quero problematizar, mas eu diria o seguinte: bom, sabemos que o tempo e o dinheiro é finito, certo? Aqui estão os economistas, para não me desmentir. Então, no fundo, o esforço que a gente tem feito até hoje, e eu acho que foi um esforço muito importante, não tiro o mérito dele, porque eu acho que graças a ele a gente avançou muito na conversa sobre a aprendizagem, que não existia. Como dizia o Chico, sim, ninguém falava do aluno, né? Nas conversas de educação. Mas eu acho que o 2.0 desse esforço gigantesco que uma gestão de uma secretaria faz, na minha opinião, não deveria estar para rodar uma avaliação padronizada. Por quê? Porque se você faz isso, a chance que você tem de fazer outra coisa é menor, porque você não tem os recursos disponíveis, né? Você perde não fazendo, mas também ganha não fazendo, porque você pode ocupar essa energia num processo que eu acho que para a melhora contínua, né, para a visão da melhora contínua, ela tem mais sentido, que é você poder trabalhar com critérios e práticas específicas que você gostaria de observar, né, no professor ou na escola, nessa discussão que eu acho que acaba sendo mais relevante, porque o problema do uso não é só conseguir analisar para chegar, qual que é a relevância dessa informação naquele momento para aqueles atores. A minha sensação é que ela não é muito relevante, nem no tempo, nem na pertinência. Com outros modelos de levantamento da informação, que não necessita ser externo à escola, mas que seja regulado pelo sistema, né? Então, exemplo, não estou dizendo que é a solução, tá? Você ter os modelos de avaliação, de gestão, que é feito, por exemplo, pelas regionais ou por uma própria equipe
de pares e que você tem uma agência ou um departamento dentro da sua secretaria que monitora a qualidade desse monitoramento, nessa fidedignidade da informação, etc. Porque, como disse o Ricardo, esse tipo de gestão, só ao fazê-la, ao colocar em prática o processo técnico, você está formando. Na primeira que você me contou, não. Para você formar, você precisa primeiro fazer tudo isso, gastar todo esse monte de dinheiro, comprar o computador aí que você não tem, e depois começar. E nesse modelo baseado em standard, você começa, na hora que você começa a conversar sobre o standard. Né? Assim, quando você fala assim, gente, Ricardo, aqui está o Ricardo que não me deixa mentir. Quando você senta e fala assim, bom, o que é um bom gestor? Ó, no Canadá eles falam isso aqui, no Chile aqui, ó, o Unibanco fez. O que vocês acham? Tô falando que você está falando com os diretores. Não, então essas 10 coisas, combinado? Combinado. Então, como que a gente vai medir? Claro, não, mas não vai ser... Não, você vai começar assim, né? E aí você vai usar o apoio técnico dos parceiros, da secretaria, do mundo acadêmico, para poder ver se isso está tendo qualidade, se está tendo sentido, né? Se aquilo que aquela escola que está sendo avaliada como uma escola que tem boa gestão, de fato tem sentido, né? Não faz ruído para você. Então, se fosse secretária de educação, eu colocaria o esforço nisso, porque você... E aí você começa a querer que tudo se vincule a isso. Então, você vai contratar uma formação continuada. Você fala, amigo, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é as coisas que eu quero que você ensine. Se você não sabe ensinar isso, eu não preciso de você. Porque como as coisas são temáticas, né, no geral é isso. Eu preciso uso de dados. Aí você contrata, você não sabe nem o que o cara está ensinando. E percebe? Tem uma desconexão muito grande, que eu acho que um modelo baseado em standard, critérios, parâmetros, gera essa linguagem comum, esse acordo, e uma possibilidade maior, no longo do tempo, de gerar melhoria. Né? É tenso, mas eu acho que é mais efetivo. Não, a gente vai caminhando na direção de standards, mudar de mesa agora. Obrigada, agradecer a Paula e a gente segue.